Boa noite, galera! Boa noite, meus fãs, meu público! Boa noite para você que está em casa assistindo nosso programa hoje! Sintam-se à vontade no programa de hoje e deixa eu contar uma coisa para vocês hoje. Nós conseguimos fazer uma loucura. Nós conseguimos criar uma espécie de máquina do tempo. E no programa de hoje, eu consegui trazer pessoas de alguns 1000 anos atrás. A gente conseguiu trazer mulheres, mães, que estão na Bíblia, histórias que nós conhecemos para entrevistar nessa noite. Então, aquelas perguntas que a gente sempre sonhou em fazer para elas. Hoje, eu vou fazer, não vocês. Né? Mas, vamos lá. A primeira mãe, que eu vou chamar aqui, espero que você conheça, querido. Espero que você não... Se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer. Já começamos por aí. Mas, a primeira mãe que vamos chamar aqui para essa entrevista é uma mulher, muita fé. Mãe de Isaac. Será que a maioria já não conhece, né? Vamos ler mais a Bíblia, galera. Então, eu quero chamar agora a esposa de Abraão, Sara. Pode entrar, Sara. Sara, pode se assentar, Sara, por favor, você que é uma senhora. Ó, a microfonia, Sara. A Sara não tinha microfone na época, fiquem tranquilos, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos, queridos. Prazer estar aqui. Não, o prazer é todo nosso, Sara, todo nosso. Que honra te receber aqui, que honra, que honra. Obrigada. Eu sou um grande simpatizante da Bíblia, né? Sou um grande simpatizante do Novo Testamento, então quero saber um pouquinho mais da sua história que está lá no Velho, né? Mas, Sara, assim, ó, primeiramente é uma alegria te receber, tá? E eu gostaria, já que hoje é Dia das Mães, saber um pouquinho mais sobre a sua vida materna, né? Quantos anos você tinha quando você teve o seu filho? Então, meu filho, quando eu conto isso, as pessoas até nem acreditam, porque eu tinha cerca de 90 anos. E o meu marido, o Abraão, sabe? Ele tinha 100 anos de idade. Meu Deus! Bem velhinho. Sério? Sério. Mas, deixa eu entender um pouquinho, Sara. Você com 90 anos, ele com 100, como é que vocês conseguiram ter um filho tão velhos, com todo respeito, é claro? Olha, querido, Junão, né? Junão. Desculpa, que eu sou velhinha e eu esqueço das coisas. Eu me fiz essa pergunta várias vezes. Como pode, né? Eu já sendo tão velhinha, conseguir ter um filho? Me questionei, não sabia, não conseguia entender. Mas Deus, Ele me deu essa promessa e eu consegui gerar o meu filho Isaac. Isaac? Seu filho Isaac. Sim. Muito legal, mas me conte um pouquinho mais assim. Você recebeu alguma palavra, porque você é tão velha, nunca tinha tido um filho, né? Como você reagiu a tudo isso, né? Essa notícia, como é que foi? Conta um pouquinho, não nos poupe dos detalhes, né, galera? Não nos poupe dos detalhes. Então, quando Deus me deu essa promessa, eu confesso que eu não acreditei. Na hora eu até achei bem engraçado. Eu pensei, eu sendo velha já ter um filho? E eu dei risada da situação. E aí, o meu marido, né, ele é muito amigo de Deus. Amigos íntimos, conversam direto. E Deus perguntou para ele, né? A sua esposa riu da promessa? E aí eu tive a coragem de dizer que não ri. Ainda menti, gente. Não acreditei. Meu Deus. Não acreditei. Não acreditou. Não. Mas aí você não acreditou, achou graça, mas decidiu esperar. Como é que foi, assim? Ai, querido, tá aí. Pior que não, acredita? Não esperei. Porque assim como meu marido Abraão, né? A gente achava que era inviável nós dois, velhinhos, ter um filho. Aí Abraão, ele até pensou em um outro plano, sabe? Adotar o Eliezer, um servo muito querido que trabalhava lá em casa, sabe? E aí Deus falou que não, teria que ser um filho de sangue mesmo. E aí eu comecei a ficar tão preocupada, porque eu pensei que eu sendo estéril, o problema então estava comigo, né? Entre a promessa de Deus e Abraão. E aí eu já comecei a me sentir tão mal.
Mas sabe como é mulher, né? Quando a gente tem uma situação, a gente quer resolver tudo, não é não? Sei bem como é, sei bem como é. E aí eu pensei, eu vou dar um jeito. Eu acho que Deus está precisando de uma forcinha minha. Aí tinha uma serva minha lá em casa, a H, trabalhava lá em casa com a gente. Eu pensei, já sei, vou entregar ela para o meu marido e aí a gente resolve o problema. Meu Deus, mas Sara, calma aí. É que, pessoal, a Sara é de um tempo antigo, né? Não vai você que não está conseguindo ter um filho querer pegar empregado. Essa confusão aqui, querido, é o Antigo Testamento, nós hoje vivemos pela graça, Jesus veio, né? Então não se emocione, não se emocione. Sara, desculpa, continue aqui, meus telespectadores... Eu tenho que explicar. Daí nasceu Ismael, né? Todo mundo conhece o Ismael? E Ismael, então, é o filho dessa promessa que você recebeu? Não, meu filho, deixa eu te contar, porque eu sei que tu gosta de uma fofoquinha, né? Deixa eu te contar. Gosto muito. Ismael não era o filho da promessa, não. Porque Deus até se lembrou de Ismael, falou que nunca esquecer dele, fez dele um pai de uma grande nação. Mas ele me falou que seria um filho do meu ventre e da semente de Abraão. E aí, até que um belo dia, eu dei a luz ao meu filho Isaac. Um milagre aconteceu. Mas que bênção, né? Que bênção, realmente conseguiu ter um filho com os noventinha. Consegui. Foi uma honra, uma bênção imensa. Mesmo eu não tendo acreditado, né? Porque eu não fui fiel, não acreditei na promessa. Até achei graça, né? Ri da situação. Mas Deus me tornou a mãe de uma grande nação. E aí, ele colocou justamente o nome do meu filho de Isaac. Sabe por quê? Significa risada, para que eu nunca esquecesse que quando ele me prometeu, eu ri. Mas ele cumpriu a promessa. Mas esse programa aqui não é só conhecimento, né? Olha só que ninguém sabia disso aí, né? Significa risada. Mas, Sara, assim, ó, eu recebi no meu ponto aqui que a gente está com um pouquinho de tempo, então eu preciso encerrar com você, mas eu já agradeço a sua participação, estou tão honrado. Deixa eu te ajudar, você que está aí com seus alguns anos, né? Obrigado, meu sonoplasta. Calma aí. Calma aí que nós não paramos por aqui, queridos. Nós vamos chamar mais uma mãe. E agora, deixa eu pegar minha coisa aqui para mim não errar o nome dela, né? Já pensou? Mas também é uma mãe muito importante. Você com certeza não conhece, porque esse nome aqui, você só deve conhecer a música, mas você deve achar até quando ouve o nome que é um homem, né? Então isso significa o quê? Vamos ler mais a Bíblia, queridos, vamos receber mais a Bíblia. Mas vamos lá então, eu gostaria de chamar, olha só, vamos ver se a gente consegue com uma dica, né? Esposa de Arão. Nem sabia que existia não, né, querido? Fala a verdade pra mim. Mas vamos lá. Eu não vou chamar ela aqui, na verdade. Meu sonoplasta. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede. Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Joquebede, fique à vontade, sente-se, por favor. Obrigada. Que honra te receber aqui hoje. A honra é minha, obrigada por vocês quererem conhecer um pouco mais da minha história. Realmente, Joquebede, que nome, né? Que nome foi escolhido para si. Mas não vem ao caso também, né? Tempos antigos. Joquebede, nos conte mais um pouquinho. Quantos filhos você teve, Joquebede? Eu tive 3. Miriam, Moisés e Arão. Miriam mais velha. Só conheço Moisés mesmo. Não, eu não li, acho que eu não li a outra parte ali da Bíblia. Mas vamos ao que interessa, né? Você. Joquebede, então, 3 crianças. Tempo bom para ter 3 crianças, né? Não. Naquela época, o faraó ficou com medo de o nosso povo ficar muito maior do que os egípcios. Então, ele mandou que as parteiras matassem as crianças, os meninos, né, que nascessem naquela época. Mas as parteiras nos ajudaram e elas orientaram a gente a termos nossos filhos sozinhas. Então, o que aconteceu? O faraó ficou furioso e mandou o seu exército acabar com todos os meninos que nascessem naquela época. Mandou matar as crianças? Mandou. Todas ou só os homens? Meninos. Miriam ficou feliz nessa hora, né? Mulher.
Mas ela chegou a matar o nosso querido Moisés? Matou? Não, olha só. Nessa hora Deus nos ajudou. Ele nos deu uma estratégia. Para mim e para Miriam. A gente montou um cestinho e dentro a gente colocou betume para impermeabilizar o cestinho. Então a gente colocou Moisés ali dentro e colocamos ele no Rio Nilo. E ele foi flutuando, flutuando, até que tu não vai acreditar. Ele chegou a parar nas mãos da filha do faraó. Meu Deus do céu. Não acredito. Verdade. Meu Deus. Morreu? Não. Nessa hora nós podemos ver o milagre de Deus. A filha do faraó pegou o menino para criar. E Miriam estava acompanhando o irmão, né, pela margem do rio. E Sim. quando Moisés parou, a filha do faraó pediu alguém para ajudá-la a criar o menino. E quem que ela indicou? Eu mesma. Então eu fui para o palácio do faraó ajudar a cuidar do meu filho. Mas isso tá na Bíblia mesmo? É só ler. É que eu sou um simpatizante do Novo Testamento, meu público. Te aconselho. Mas que bênção, né? Como Deus preparou para ele não morrer, né? Que bênção. Foi, né? foi uma grande bênção. Você- Porque nós podemos provar, eu e Moisés, da misericórdia de Deus. Porque além de Ele ter nos dado um plano, Ele ainda me ajudou a não ficar longe do meu filho e guardou o menino por todo o tempo que ele flutuou no Rio Nilo. Deus do céu. E o melhor de tudo, Ele tornou Moisés um libertador. Ele foi quem nos livrou da escravidão do Egito. Olha só, eu não podia esperar coisa melhor para o meu filho. Realmente, eu adoro Moisés, adoro Moisés. Como ele tá, né? Não, desculpa, ele tá morto, é claro, a gente tirou isso tudo da viagem do tempo. Eu adoro aquela... Quando estiver frente ao mar... E se não fosse Moisés, como é que eu compus essa música, né? Não ia. É verdade. Mas assim, ó, realmente a gente vê uma bênção, né? Uma bênção que você foi... Joque, né? Posso chamar de Joque, já estamos Pode, íntimos, querido, né? pode. Joque. Joque, eu fico muito feliz de receber você aqui essa noite feliz. Meu público também adora você, né? Adora. Obrigada. Mas eu tenho que continuar. Temos outras entrevistadas e eu já te agradeço muito por você participar, vir Obrigada. todos esses anos para frente aí para poder conversar conosco. Te agradeço. Se você puder sentar do lado da dona Sara ali, nós agradecemos. Palmas para ela, palmas, sonoplasta. Queridos, não paramos por aqui não. Nós temos mais convidados, só que assim, ó, vocês estão meio mortinhos. Meu sonoplasta, capricha nas risadas que a galera aqui não está me ajudando para a transmissão ficar bonita. Bota aquela de mentira mesmo, beleza? Vamos fazer um teste? Faz um teste aqui, bota aí. Tá perdendo para a moça aqui? Palmas para a moça, muito bom. Queridos, agora é o seguinte, nós temos mais uma mãe para chamar, né? Se você for um pouco inteligente, vai saber que são 4, né? Se você for um pouco, só olhar. Muito bom, meu sonoplasta. Queridos, é o seguinte, agora nós vamos chamar uma mãe especial. Provavelmente você que faz aquela leitura de 5 minutos antes de dormir, não conhece, é claro, né? Mas nós vamos chamar aqui mãe de Samuel e não é a Mari do Josemar. Mãe de Samuel, esposa de Eucana. Então, com vocês, Ana! Que honra, Ana. Por favor, pegue um microfone. Boa noite a todos. Boa noite. A Ana veio animada, né? Veio animada. Ana, assim, ó, nós ficamos imensamente felizes, né? Eu que fico imensamente feliz por estar aqui. Não, eu já gostei da sua energia. Eu não gostei, eu asmei. Né? Fica... Ana, mas assim, ó, me conte um pouquinho, né? Já sabemos que o nome do seu filho é Samuel. E qual foi a emoção? Eu gosto de história com detalhes. Qual foi a emoção
do seu filho, Olha, Samuel? foi uma alegria muito grande. Uma conquista, na verdade, sabe? E a parte mais importante do nascimento de Samuel foi como ele nasceu. Nasceu, vejo que você é descendente carioca, né, Ana? Eis que um anjo me fala. Nasceu. Lindo dialeto, lindo. Acredito que na época era difícil a alfabetização também, né? Era. Mas vamos lá, com todo respeito, me conta o que houve de especial, assim, de que ele nasceu, né? Então, meu marido, ele tinha 2 esposas, Penina e eu. Não, mas calma aí. Queridos, já conversamos sobre isso. 2 esposas é coisa Velho Testamento, querido. Não inventa a moda agora, hein, tá bom? Até porque é o seguinte, já tá difícil aguentar uma, né, querido? Vamos ser sinceros. Esse cara, eu quero até saber mais dessa história, me conta. Então, Penina era fértil, ela já tinha dado filhos a Eucana, mas eu ainda não. Ele me amava muito, me amava mais que ela, claro. E ele me dava a maior parte do sacrifício, mas eu continuava triste, sabe? O público já sabe, eu sou simpatizante do Novo Testamento, né? Eu tô um pouquinho confuso porque Eucana, Penina, são tudo mulher? Que nome? É tudo nome de mulher? Não, Eucana é meu marido Seu e marido, Penina era a mulher dele. Entendi. Você era um triângulo, né? Mas me conta um pouquinho por quê? Por que Eucana não, Penina, né? Penina, Era eu acho que ela outra, tinha né? inveja, sabe, entendi. do Mas meu por amor. que ela tinha inveja de você, Ana? Então, ela me agredia verbalmente, ela contava vantagens sobre mim, eu ficava muito triste, eu ficava até sem comer, assim. E meu marido, ele até falava, né, que, não sou eu melhor do que 10 filhos, e realmente ele era. Mas eu continuava triste, porque eu queria conceder essa graça a ele, de dar um filho para aquele que eu amava, né? Sim. Eu imagino que foi uma situação difícil de viver dentro dessa casa, assim, né, com essa complicação, né? Foi muito difícil. Mas aí eu resolvi fazer um voto com Deus. E aí eu falei para Deus que se ele me desse um filho, eu não deixaria passar navalha na cabeça dele. Essa eu conheço. Se não passa navalha, ele era cabeludo. Samuel era o Sansão. Não. Samuel não. Sansão é outra coisa. Vamos voltar aqui. É outro cabeludo, então. Não, eu pedi para Deus, eu falei para Deus que eu não passaria navalha na cabeça dele e eu entregaria ele totalmente a Deus. Entende? Isso é o que eu faria. E eu falei com o Senhor. E aí até uma coisa interessante é que quando eu estava orando, as pessoas pensaram que eu estava bêbada, embriagada, sabe? Porque eu falava, meus lábios se mexiam e não saía som nenhum da minha boca. Mas é porque eu estava falando diretamente com Deus. Bênção demais essa história. Mas assim, você teve esse filho, então você fez um voto e Deus te deu o filho ou não deu? Isso mesmo. Então, eu me deitei com meu marido e aí... Me poupe desses detalhes, por favor. Vamos pular essa parte. Tá. E aí o Senhor nos deu essa graça e veio Samuel, né? E aí eu pude, assim, foi uma bênção na nossa vida, porque eu queria tanto dar essa honra para o meu marido de lhe dar esse filho. E aí aconteceu, depois de muita oração, o Senhor ouviu a minha oração e veio Samuel. Que história maravilhosa, Ana. Que linda essa sua história de superação, né? Ana, nosso tempo está curto. Ana, eu te agradeço pela sua disposição. Querida. Senta nessa cadeirinha ao lado de Joque e ao lado da Sarinha, Nossa Senhorinha da Noite. Queridos, não acabamos por aqui. Não. Verdade. Meu sonoplasta, vamos mudar esse ambiente. Me ajuda, por favor. Porque agora eu quero pegar você no coração, lá dentro. Porque agora eu vou chamar uma mãe muito especial. Muito especial, muito importante, não é a sua. Não é a minha, a Patrícia Arias.
é uma mãe muito mais importante. A mãe daquele que entregou a vida por mim e por você. A mãe daquele que nos deu esperança de poder ter um futuro. Esperança de uma vida eterna, uma vida após a morte. Então eu queria chamar com vocês, nada mais, nada menos, Maria, esposa de José. Boa noite, pessoal. Que honra, Maria, Imagina, Maria, é um dom. a honra é toda eterna minha. magia. Maria, assim, eu estou sem palavras, Maria. Sem palavras. Eu não sei nem o que te perguntar. Maria, assim, uma coisa eu te peço, não me poupe dos detalhes. Pode deixar. Só isso. E agora eu me dou um pouco bem que agora do Novo Testamento eu leio, né? Então acho que vai dar melhor essa conversa. Queridos, querida, né? Desculpa. Me conta desde o princípio, né? Você, mãe de Jesus, estava casada há quanto tempo com José? Então, a gente ainda não estava casado, né? Era só noivo. Mas naquela época, eu não entendo. Tu não tinha que ser virgem para casar naquela época, senão eles até te matavam, te chutavam, te apedrejavam. E eu era. Ah, meu Deus do céu. É a velha não. A senhora que tem filho com 90 anos. É a outra que o salva da chacina botando no riozinho lá. É uma coincidência que nunca vi acontecer. Mas a outra também é estéril. Você, então, virgem, concebeu um filho. Isso mesmo. Deixa eu virar minha folha aqui, calma aí. Só um minuto. Estou emocionado. Mas vamos lá. Eu não consigo entender como você, virgem, concebeu delas um filho. Me conte mais detalhes. Então, também não sei, né? Mas o profeta Isaías, ele já havia profetizado que a virgem conceberia e daria luz a um filho. E esse filho seria o Messias. E você foi a eleita, a escolhida, é isso? Isso mesmo. O anjo Gabriel, ele anunciou que eu seria a virgem escolhida. Eu seria a mãe do Filho de Deus. Mas, Maria, você é uma mulher tão bonita, uma jovem, de família boa, casamento marcado. Como você aceitou correr o risco de alguém te matar e te apedrejar porque estava grávida antes de casar? Então, eu aceitei. Porque eu sabia que não era vontade de Deus que eu morresse apedrejado, que o meu casamento se acabasse. E olha, ele foi fiel até o fim. Mas agora eu acho que eu vou perguntar o que todos nós homens gostaríamos de perguntar, né? Que é sobre José, né? Nosso querido José. Porque assim, ó, se a minha esposa chega hoje em casa, que está grávida do Espírito Santo, cara, no mínimo ia dar uma certa discussão, né? Vamos combinar, né, galera? Não, eu sou um cara de fé. Eu sou um cara de fé, mas, né? Acho que ia dar um quebra lá em casa. Mas como que ficou José com essa notícia? Então, foi o anjo que apareceu e explicou tudo para ele. E olha, José foi um marido perfeito. Me amou, foi discreto, até se sentiu honrado. E Deus fez uma obra maravilhosa no nosso casamento. Mais uma bênção mesmo, só Deus mesmo. Mas me conta um pouquinho, né? Como que foi o nascimento do nosso querido Jesus? Porque vocês, uma família boa, deviam ter uma boa casa. Foi na Carmela Dutra, alguma coisa. Porra, meu sonoplasta, tu não me quebra nas piadas, tá ao vivo. Brincadeiras, você nem deve saber o que é isso, eu entendo, Maria. Mas nos conte mais, Maria. Onde é que ele nasceu? Então, ele veio justamente para se esvaziar da sua glória, se tornar homem. Então, não teve muitos privilégios na infância. E nasceu justamente numa manjedoura, que é o local onde ficam os animais, sem luxo nenhum, até mal cheiroso. Mas, mesmo assim, foi a maior honra da minha vida.
Lembro, eu já li isso, já li. Mas como foi criar o Filho de Deus? Uma bênção em todos os sentidos. Só tivemos um incômodo, né? Quando Herodes soube que um novo rei estava para chegar. Os magos, guiados pela estrela, falaram que esse novo rei estava para chegar. E Herodes, então, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Mas o anjo apareceu para o meu marido e mandou a gente para o Egito. E a gente só voltou depois que Herodes morreu. Entendi. Agora eu tenho uma dúvida, que assim, a palavra fala muito pouco de uma parte da vida do seu filho Jesus, nosso Salvador. Adoro ele, tá? Por sinal, adoro seu filho. Mas, me conta um pouquinho como ele foi quando criança, né? Como que era Jesus criança? Uma bênção. Como você deve saber, né, que leu na Bíblia, ele não pecou. Então não desobedecia, não me respondia, não era mal criado. Uma bênção. Teve apenas uma situação, né? Quando a gente estava voltando da Páscoa, e a gente achou que Jesus estava vindo junto, né? E quando a gente viu, ele tinha sumido. Olha, as mães que já perderam o filho em público sabem do que eu estou falando, né? A gente se sente uma completa incompetente. Imagina no meu caso. Era o meu filho, filho de Deus e a esperança do mundo. E eu perdi. Meu Deus! Procuramos em todos os lugares, na casa de parentes, em Jerusalém. Estávamos cansados de tanto procurar. Sabe onde encontramos eles? No templo, conversando com doutores da lei. Meu Deus, mas esse cara era diferenciado, né? E eu logo perguntei, né, por que ele tinha feito aquilo. E ele me falou que estava resolvendo os negócios de seu pai. Não. Ele é bem diferenciado. Aqui a gente tem assim, a gente pergunta para a criança, a gente pede a criança, vai achar onde ela está mexendo aqui em cima e está mexendo nos cabos, né? Vontade de matar essas crianças que mexem nos cabos aqui em cima. Mas imagino que Jesus é bem diferente dessas crianças de hoje em dia aqui, né? Não, normalmente bênção. Talvez seja mais nessa pegada de Sara, né? Os pais meio velhos, vamos pular essa parte, mas Maria, que bênção que foi Jesus, né? Uma bênção. Mas agora uma pergunta difícil, imagino, né? Que todos que devem querer saber. Como que foi, né? Saber daquilo que ele ia passar? Porque Jesus tinha uma missão, como você falou, e como é que foi seu sentimento como mãe? Então, como eu já disse, né, foi a maior honra e a maior alegria da minha vida ser a mãe do Filho de Deus. Mas tinha esse lado. Né, eu sabia que o meu filho ele ia ser traído, torturado e crucificado. E foi muito doído. Só quem é mãe sabe do que eu estou falando e sabe do amor de mãe. Então, eu ter que passar por aquilo e ver tudo o que aconteceu com Jesus foi muito doído. Mas, apesar disso, eu entendi que essa era a missão dele. Era preciso que aquilo acontecesse para que fôssemos salvos. E, graças a Deus, o Senhor nos consolou. E eu pude viver esse privilégio de ser a mãe de Jesus. Sonoplasta, aquela música. Que bênção, Maria, que bênção. Maria, nós ficamos imensamente gratos por contar tantos detalhes que talvez nós não sabíamos, mas para encerrar o programa de hoje, eu gostaria que você não saísse daqui sorrindo, né? Só achando uma peça meio engraçada, né? Mas eu quero que vocês deixem um recado, né? Vocês que vão ter que voltar na nossa máquina do tempo de volta, deixa um recado para as mães de hoje em dia, para esse público maravilhoso. Vamos começar com Dona Sara. Queridas mães, vocês são verdadeiras princesas diante de Deus. E Ele tem planos maravilhosos para cada uma de vocês. Basta que exerçam a sua fé. Se hoje, como mãe, eu posso deixar um conselho para vocês, é que não tentem modificar o plano de Deus na sua vida. Nada é tarde demais para Deus. Olhem para mim, eu tive um filho com 90 anos. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas e que se lembre do que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua também. Boa noite. Amém. Joque, por favor, Joque.
Mães, só vocês sabem os problemas e as atribulações que as mães passam. E só vocês conhecem a profundidade e a intensidade de um amor materno. Muitas de vocês podem estar hoje aqui e sofrerem muito pelo simples fato de serem mães. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Confie em Deus. Ele nunca abandonará o seu filho e jamais esquecerá de você. Olha a minha história, nunca esqueça como Deus foi bom, como Ele cuidou de Moisés por todo o caminho no Rio Nilo. E Ele está cuidando e está guardando a sua família e o seu filho. Por isso, eu enfatizo nessa noite, confie em Deus, confia. Ele é quem guarda a nossa casa e a nossa família. Um feliz Dia das Mães para vocês. Mães, vocês são postas à prova todos os dias. Estão sempre tentando edificar o seu lar, o seu marido, os seus filhos. E deve ser uma missão muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês que vocês continuem sendo mansas, calmas e aguardem a justiça de Deus. E se eu posso dizer algo para vocês nessa noite, é que vocês mantenham a sua fé firmada no Senhor Jesus. Mantenham a sua fé firme nele. Porque assim como eu, que era uma mulher estéril e não podia gerar filhos, o Senhor, Ele me fez gerar Samuel e foi a maior bênção da minha vida. E assim também é com a sua vida, mãe. O Senhor, Ele pode te conceder a graça e a bênção que você tanto deseja no seu coração. Então se mantenham firmes em Deus e com a sua fé apoiada nele. E um feliz Dia das Mães para todas as mães. Mães, os planos de Deus, eles são improváveis. E muitas vezes não sabemos o que pode acontecer se aceitá-los. Mas saiba que Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. Aprenda a abrir mão das suas coisas para cumprir a vontade dEle, porque só ela é boa, perfeita e agradável. Você foi escolhida para a maior alegria que existe na vida, que é ter e criar filhos. E saiba que isso é um ministério. Viva esse ministério na sua vida. Por isso você é tão amada, tão respeitada e tão valorizada. Então, feliz Dia das Mães. Queridos, agradeço a sua presença no programa de hoje. Que você possa compartilhar lá no nosso canal, dar aquele like, né? E você agora, para encerrar, nós vamos fazer uma apresentação de crianças. Então, senhoras, por favor, vamos nos retirando e que preparem os ambientes, que as crianças entrem e fiquem com isso. E tchau, tchau, até a próxima!